família, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse podcast, seja bem-vindo. Você está fazendo parte aqui desse projeto, que é um projeto novo da Igreja Batista Bosque do IP, e nós estamos aqui. Espero que você, antes de tudo aqui começar, na verdade, eu peço que você entre aí. Se você não curtiu, curte a nossa página do Instagram, curte a nossa página do Facebook e também aí aperte o sininho e curte aí a página do nosso YouTube. Hoje estamos aqui com alguns convidados ilustres para nós trocarmos uma ideia a respeito da campanha que está acontecendo na nossa igreja, Batista Bosque do IP. Você vai ouvir muito eu falar sobre isso. Então hoje aqui estou com umas celebridades aqui, pessoas muito importantes. Pessoas importantes não só para a nossa sociedade, quanto também para o reino. Eu vou começar aqui a apresentar aqui o pastor Bruno Conceição, o pastor sênior da Igreja Batista Bosque do IP. Fala, pastor, fala comigo. E aí, Leandro, tudo bom? Bem. Graças a Deus, começando esse novo projeto aí, muito animado. E quero já dizer pra galera aí, ó, vem com a gente, que vai ter um bate-papo aqui excelente. Coisas boas vão ser produzidas aqui nesse lugar. Muito bom. Também tá aqui com a gente esse cara que é famoso demais, cara super importante também para nossa igreja, é o Anderson Silva. Não é o lutador não, mas é um dos nossos ministros da nossa igreja, Anderson Silva. Fala comigo, Anderson. Fala, meu pastorzinho. Beleza. Tamo junto. Sejam bem-vindos. E também hoje um convidado especial. Acreditamos que nós vamos estar sempre trazendo algum convidado especial, e hoje, abrindo esse projeto, nós estamos com o Wellington Nogueira. Ele é aí o cara que manda na agência híbrida. Okay. Fala, Wellington. Perdão, tudo bem? Ô, Leandro, prazer estar aqui com vocês, tá bom? Isso é muito bom. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a campanha que está acontecendo. Você está vendo aí na TV, né? 40 dias com propósito. E... Ô, Leandro, como nosso primeiro bate-papo, eu quero avisar pra galera que tá aqui conosco pastor Leandro. Também um dos ministros da IBBI. Que isso. Igreja Batista Bosque do IP. É verdade. Entendeu? Leandro Araújo. Isso. Então você já conhece essa... A gente está intermediando essa conversa aqui hoje, essa missão de intermediar essa conversa. Pastor, existe uma frase, na verdade, do Rick Warren. Olha a voz do Anderson. Fala de novo, Anderson. Rick Warren. Qual igreja? Pastor sênior da igreja em Saddleback, Califórnia. Que isso, ele estudou pra falar esse negócio aí. Saddleback Church. Ele fala assim: o pior da existência não é a morte, mas sim uma vida com propósito. Sem propósito. Volta. Aí dá pra cortar aí e dá pra continuar, né? Vamos lá. O pior da existência não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Frase de quem, Anderson? Rick Warren. Qual a igreja dele, Anderson? Igreja Batista em Saddleback. Isso, pastor. Califórnia. Na verdade, nós aqui falamos um pouquinho sobre essas questões de uma vida com propósito. Nós começamos essa campanha na nossa igreja e sabemos que existem outras igrejas no Brasil que desenvolvem esse mesmo projeto, né? Com base no livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Você já deve ter ouvido, né? Se não leu ainda, aproveite e leia, que é muito bom. E vem até com uma frase: para que estou na terra? Nós começamos a campanha domingo agora, né, pastor? Domingo agora, nessa série de mensagens voltada para uma vida com propósito. E aí eu começo com uma pergunta, de repente, o pastor é teólogo também, professor, tem o Anderson também, que é um seminarista, junto comigo, junto com o Wellington também, que é um entendedor da palavra. Falarmos um pouquinho sobre por que estou vivo na terra. Existe algo que, infelizmente, hoje as pessoas elas não conseguem decifrar o seu propósito real na Terra. E aí eu quero jogar aqui na mesa essa pergunta: por que estou vivo na Terra? E, na verdade, qual é o significado, a questão da existência da vida? Na verdade, essa é a grande questão existencial, né? A pessoa vai ter um momento da vida que o ser humano vai parar para se perguntar: por que eu estou aqui? E aí a gente vai ver que durante toda a história da humanidade, pessoas tentaram responder essa pergunta. A grande crise dessa pergunta é a questão que as pessoas não conseguem encontrar essa resposta, porque na maioria das vezes estão procurando a resposta no lugar errado.
E aí elas querem entender o propósito da vida olhando para dentro de si, olhando para si mesmo. E aí todas as vezes que eu olho para mim mesmo, toda vez que eu olho para dentro de mim, eu não vou encontrar. Eu vou encontrar, na verdade, um grande vazio. E a resposta ao propósito da vida está em Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós encontramos em Deus o propósito da nossa vida. Na verdade, a grande sacada para a gente entender o propósito da vida e caminhar nesse propósito não é perguntar para a criatura para que ela serve, mas é perguntar para o Criador. Por que você me criou? Para que eu estou aqui? E quem tem que responder isso não é a criatura. Quem tem que responder isso é o Criador, é o próprio Deus. E ele responde na palavra. Mas antes, pegando esse gancho que o pastor está falando aqui, como é que, na prática, como é que funciona essa questão de... beleza, eu não consigo encontrar em mim esse propósito, e sim no Criador. Como existem diversas pessoas que estão nos assistindo aqui, independente da nossa igreja, de repente é uma pessoa que não frequenta igreja nenhuma, mas ela tem esse conflito de pensamento em relação à questão de um propósito. Eu acredito que um propósito é algo que te dê um prazer de você fazer, de você desenvolver na Terra, né, aqui, o tempo que você está vivendo. Como é que eu consigo descobrir isso na prática? Cara, eu acho que pra gente começar, o pastor, a fala do pastor foi bem contundente nisso, a gente precisa entender o que é propósito. Porque é muito comum a gente confundir propósito com objetivo. Uhum. Né? Objetivo não é propósito. A gente tem que entender que o propósito é sempre maior. Né? Propósitos são conceitos imutáveis. Quem descobre isso um dia, carrega aquilo pro resto da vida. O meu objetivo, ele pode ser um objetivo de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo, mas normalmente a gente vai mudando isso na nossa jornada. Quando a gente descobre um propósito, e aí a chave aí, eu acho que o ponto de virada é você entender o que é propósito para você e o que é objetivo. E separar isso. Não que seja errado você ter objetivos, não, mas fica completamente vazio e sem sentido quando você vive uma vida baseada nos seus objetivos, esquecendo os seus propósitos. E aí quando o pastor fala assim, para você entender o seu propósito, você não tem que buscar a resposta dentro de você, mas você tem que olhar para o seu Criador e perguntar a ele por que é que ele te fez, qual foi a razão dele criar você. Aí eu acho que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido nessa tua briga interna. E, cara, assim, é uma coisa que a gente vai ler livros, a gente vai viver uma vida inteira, e não quer dizer que ainda que você domine bem isso, que você não vai passar por crises. Vai passar, né? Algumas vezes. Para quem está assistindo, propósito é uma coisa e o objetivo é totalmente diferente. Distintos. Então, de repente, tem pessoas hoje que estão vivendo objetivos e não entenderam, não descobriram o seu propósito. Exatamente. É muito comum a gente entrar nessa confusão. Qual é o seu propósito? Meu propósito é passar na prova, não sei, de um concurso público. Sim. Não, isso é um objetivo. Qual é o seu propósito? Qual é a razão, né? Eu acho que o propósito vai além dessa... O Rick, ele escreve muito bem quando ele fala, logo nos primeiros capítulos, né, ele fala assim, cara, a gente pensa num tempo de gestação de 9 meses. Sim. Né? Ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. Aqueles 9 meses no útero não limitam e nem definem a vida que a pessoa vai ter. Mas é um momento muito pequeno comparado, 9 meses, vamos pensar que a pessoa viva 90 anos, né? São 9 meses perto de 90 anos, que assim, é uma gota no meio de um oceano enorme. Entender o nosso propósito aqui é viver aqui como se a gente já estivesse de verdade andando e caminhando para a nossa morada no céu. Caminhar na terra como se fosse um cidadão do céu. Entendeu? Entendendo para onde a gente vai, quem nós somos e quem de verdade dirige a nossa vida. E ele fala muito sobre direção também, né? Leandro, você falou aí sobre a visão de propósito em algumas igrejas, né? O pastor Gaiki fala que é muito comum aqui no Brasil a gente confundir, né? Igreja com propósito para uma igreja dirigida por propósito. Sim, porque, cara, propósito todo mundo tem. Sim. Ainda mais se tratando de ser igreja, ela já tem um propósito, né? Sim. A igreja tem um propósito diferente, é trabalhar nessas questões, e assim, cara, permitir.
Propósito. conduzido. Isso. E assim, se você fala assim, não, eu não sou uma igreja com propósito. Ou melhor, eu não tenho uma vida com propósito. Eu tenho uma vida que é dirigida por um propósito. Isso que faz toda a diferença. Aí mudou tudo. É Porque que nem eu aquela entendi velha quem eu frase, sou. né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, Exatamente, né? exatamente. É bem por aí. E só baseando nisso daí, tem uma frase do Carl Jung, que era psiquiatra, que dizia o seguinte: eu não sei o significado e o propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa. Ou seja, um cara... Forte esse negócio, hein? Um autor... Só psiquiatra mesmo pra fazer um Não, negócio um desse. autor, um pesquisador, e ele não consegue entender, alcançar. Porque muitas pessoas vão viver essa vida sem alcançar o seu propósito. Joseph Taylor, ele vai dizer o seguinte: eu não tenho resposta para o sentido da vida. E eu não quero mais procurá-lo. Existem pessoas que já não querem mais, cansaram. Só que isso faz com que exatamente caia na frase que você acabou de falar. Quando eu não tenho Um caminho certo. Sim. Uma direção. qualquer lugar vai me servir. É atalho, né? Serve Entendeu? os atalhos. Uma pergunta para quem está nos assistindo, de repente não está conseguindo entender ainda essa relação de 40 dias com propósito. Por que 40 dias? Vocês podem me dizer isso? Por que 40 dias? Vamos deixar o teólogo falar. Não só eu que vou falar. Não, eu quero saber por que 40 E dias. eu não Porque sou poderia ser teólogo, 2 sou dias. pastor. Poderia ser Sou 2 pastor. dias, 3 dias. Por que 40 dias? Eu costumo dizer que eu comecei a minha carreira de teólogo e migrei e decidi ser pastor. Minha área era a área de educação, Faz sentido. era a área teológica, mas um dia, né, Deus foi lá e falou: não, eu quero você cuidando de ovelha. Você Então, hoje eu entendeu sou o cuidador de propósito. ovelha. Você entendeu um propósito, de É. repente, eu posso dizer isso, né? Assim, a campanha de 40 dias, na verdade, ela é usada para que a gente possa focar em um tema, no caso agora é uma vida com propósito, mas a gente já fez campanha de 40 dias com outros objetivos, buscando outros Portas objetivos. abertas. É. Pais e E, filhos. na verdade, a gente entende que 40 dias ele foi usado na Bíblia como um tempo especial onde Deus acabou usando muitas pessoas em muitos ambientes, em muitos lugares. Ah, sim. Então a gente acaba usando, trazendo dessa experiência da Bíblia, por exemplo, Noé. Noé foi transformado depois de 40 dias de chuva Ah, tá. dentro da arca. Moisés, ele ficou 40 dias no Monte Sinai. Os espias, eles ficaram 40 dias investigando a terra. Se você for olhar, o próprio Jesus, 40 dias no deserto. Então a gente entende que na Bíblia Deus usou esse tempo para tratar pessoas. Então a gente dedica 40 dias na busca de uma direção de Deus sim. para a vida coletiva da igreja e, é claro, individual. Sim. Então, nesse caso, como igreja, nós estamos nesse período agora, começamos no domingo, vamos até o dia 8 de outubro, se eu não me engano, pensando e refletindo em qual é o propósito de cada um individualmente e como igreja, para que esses propósitos possam dirigir a nossa vida, conduzir a nossa história. Isso é muito importante, porque as pessoas de repente não teriam esse conhecimento. Por que 40 dias, né? Porque poderia ser 30 dias, um mês ou 15 dias, né? É algo muito... Para quem está assistindo, né? Para quem está, de repente, interessado em começar uma campanha, entra com a gente na campanha, né? Participa dos nossos cultos aí na IBBI TV, que é no YouTube, e tem nas plataformas digitais, no Instagram e no Facebook, lá no IB Bosque do IP. Isso aí. IB Bosque do IP. Entra lá e segue a gente e acompanhe, porque cada domingo, na verdade, está sendo postado já no grupo da igreja, ou de repente você que está assistindo vai querer receber, de repente, o devocional também. Nós podemos enviar para você em PDF o devocional desses 40 dias com propósito. E, na verdade, Anderson, então esses 40 dias vão ser temas que vão tratar diversas áreas da vida da pessoa, certo? Sim, sim. Quais... Dá um spoiler pra gente em relação a essa questão. Nós começamos domingo falando sobre a pessoa, o sentido da vida, né? De repente, o sentido da vida seria a criação. E aí, a partir disso, vai se desenvolvendo outras coisas. Dá um spoiler pra gente aí. Cara, a gente falou sobre o sentido da vida, a gente falou sobre a nossa vida não ser o centro de tudo, né? Uhum. E vai falar muito sobre destino também, vai falar muito sobre claro que, 40 dias de propósito, vai falar sobre propósito. Sim. Né?
mas vão ter aplicações muito específicas para a área de serviço da igreja, para a área de adoração, para a área de missões, é isso aí. para a área de ensino e discipulado. Então, assim, vai ser um tempo bem bacana. Falamos o primeiro aqui, nossa primeira pergunta que colocamos aqui nesse bate-papo muito bom, falando sobre o porquê estou vivo na Terra. Hoje nós temos um convidado ilustre, né, pastor? Sim. O senhor pode falar com propriedade, né, dessa pessoa, desse empresário, né? Com certeza. Que entendeu, eu acredito que entendeu o seu propósito, né? Com certeza. Porque eu não tenho jeito nenhum para isso, mas ele sabe fazer bem isso. Também tá a sua esposa que tá no bastidores aqui, participando junto com a gente, que é o Wellington, né? Que é o empresário, o dono, o cara que manda na agência híbrida, né? O senhor pode falar um pouquinho dele também, apresentar e já incluir ele aqui nessa mesa aqui. O Wellington a gente caminha junto há muito tempo. Na verdade, nós acreditamos um no outro quando ainda não éramos nada. Isso é bom, entenderam o propósito. Eu não me lembro exatamente o ano, né? Mas eu conheci ele num evento da Associação Norte Caxiense. E ele apresentou o trabalho dele, um garoto novo ainda na época. Ainda sou novo, né? Tá meio gasto. Mais ou menos. Apresentou o trabalho dele e ali 40 e poucas igrejas, acho que somente eu comprei a ideia. Procurei ele depois, e aí acabou alinhando. E assim, de um trabalho, nós fizemos um trabalho, me lembro como se fosse hoje, um folheto para a Caminhada da Paz. Ele fez a arte pra gente do folheto. A gente montou uma parceria, igreja e o Wellington, na época, com a agência que ele tinha, que era outro nome, né, na época. Isso. E dali veio a parceria. Hoje é meu amigo pessoal, tenho o prazer de estar sempre com ele, e ele também lá em casa. Quando a gente se distancia, ele reclama, ou eu reclamo dele. Mas né? é isso aí, não pode manter a distância. Mas assim, se eu for descrever o Wellington, eu costumo dizer o seguinte, quando eu apresento ele para as pessoas, eu digo o seguinte: o Wellington, ele é a pessoa que ele consegue traduzir meu pensamento em arte. Aí. Rapaz, depois dessa apresentação, cara, que isso? Né? É responsabilidade. Fala um pouquinho pra gente, Wellington, em relação à questão da sua caminhada. Acredito que, como todos nós aqui nessa mesa aqui, temos uma história, e eu acho que se a gente falar um pouquinho da nossa história, tem um pouquinho mais de tristeza do que qualquer outra coisa, né? O começo sempre foi difícil, né? Eu falo por mim que ainda tá sendo um pouquinho difícil ainda, né? Mas melhorou muita coisa. Mas fala um pouquinho, falando sobre a questão do propósito, você que tá o nosso convidado aqui hoje, sobre como é que você descobriu esse real propósito seu na missão que você tem, que eu falo que o evangelho é estilo de vida, seja aonde você está, no hospital, como eu trabalho, o Anderson lá na loja onde ele trabalha, aonde tivermos, a gente tem um propósito de compartilhar uma missão, e você descobriu essa missão maravilhosa que o pastor falou aqui, terminou muito bem essa frase, né? É o cara que resume, né? Como é que é? Ele traduz os meus pensamentos em arte. Que isso? Nossa. Isso parece até frase de livro de poesia, meu Quando Deus. ele ficar famoso, Livro caro. Livro caro. Na autobiografia dele, ele vai escrever essa frase. Aí, E poxa, vai me dar o crédito. que Pastor isso, Bruno. muito bom. Fala pra gente, meu amigo. Então, na realidade, primeiramente, prazer estar com... Como diz a Bíblia, né? O que direi eu acerca de, né? Isso? Tanta gente aqui. Já chegou tanta gente brincando. aqui. Já chegou brincando. É um gente. brincalhão. Não, mas assim, é um prazer imenso estar com vocês aqui, seja off ou online. Às vezes não dá para estar junto, né? Mas sempre estou ali perturbando. E aí, pastor, como é que o senhor tá? Não esquece de mim não e tal. Mas assim, na realidade eu entendi que o meu propósito, né? Foi dentro de um ônibus, na realidade. É uma coisa que eu e minha esposa, de vez em quando, a gente conversa. Para quem já pegou o ônibus aí para Barra da Tijuca, 6 horas da manhã, tá assim, Lotado, né? Meu Deus. Então, foi ali que eu falei assim, cara, eu tenho que dar uma mudada na minha vida. E aí foi o que aconteceu. Na realidade, eu pensei, eu já estava fazendo arte para a igreja, para a minha igreja e tal. E comecei a meio que me distanciar da empresa. Ia fazer o trabalho normal, mas chegava da empresa, estudava uma coisa, começava a criar outra. E aí eu fui um pouquinho ousado, né? Falei, não, vou lá naquela associação lá, vamos ver o que tem lá.
Foi o primeiro que você lançou? Foi, ué. Foi ali? Foi, ué. Começo de tudo mesmo. Foi ali, foi assim, porque cliente, a gente só tinha assim, amigo que fazia alguma coisa e tal. Mas assim, sair numa prospecção fria, né, vamos botar assim, foi ali a primeira vez. E aí, Você trabalha com web design, é isso? design gráfico. Design gráfico. É. Design gráfico. É. Só design gráfico? Não, hoje tem outras Na coisas que realidade, você pode... na realidade é uma agência, né? Sim. Ela trabalha tanto na parte de tráfego pago, gestão de redes sociais, que é minha digníssima esposa ali, fotografia, filmagem, toda essa parte que pega a empresa do zero, ou a igreja, né? Assim, que tá sem Pessoa lead. física também, uma pessoa comum e você quer melhorar o Instagram dela, Sim, as sim. redes sociais, promove. Sim, sim, a gente trabalha com essa parte aí também. Então, assim, foi essa pegada aí que a gente descobriu o nosso propósito, né? O Anderson falou uma coisa que é muito interessante, que é propósito diferente de objetivo, né? Quando a gente encontra o nosso propósito, é como se a gente fosse um enorme quebra-cabeça e tivesse faltando uma peça. E aí aquela peça ali é que se torna o nosso propósito. E aí dali em diante ele se sente completo e começa a seguir com o propósito. E aí, então então hoje ele está dizendo que hoje ele vive com propósito, né? Exatamente. O objetivo deixou para trás. Deixa eu fazer uma pergunta aí. E... Você... Eu tenho uma também, pô. O lance da arte. Ah. Antes de ser design, você já tinha contato com arte? Ou foi... A informática te levou para a arte ou a arte te levou à informática? Como é que foi Então, essa parada? Onde surgiu isso? Idade, assim? Qual seu talento, você descobriu isso? Você percebeu, cara, eu levo jeito para isso? Então, não sei se vocês conhecem, né, na realidade, a Fitec. Então, eu era muito novinho e tal, fazia curso lá, e eu conheci um professor chamado Leandro Leal. Um dia, se ele assistir esse vídeo, ele vai lembrar de mim. Ele dava aula de computação gráfica, só que eu não eu fazia arte no Word para a igreja, assim, aquela convite, vem na minha festa e tal, aquele texto enorme, eu fazia esse tipo de arte, que no caso secretário faz, essa galera aí. Só que ele me apresentou um programa que mexia na pessoa, fazia um fundo diferente e por aí vai. Então, respondendo a pergunta do pastor Bruno, foi a informática me trouxe... porque eu trabalhava na Lan House também, então tem toda uma série de coisas aí. E aí, com o passar do tempo, eu falei, cara, gostei desse negócio aí, de fazer arte, mexer com cores, com recorte. E aí, foi essa pegada aí. Qual é a pergunta, Anderson? Não, a gente tá falando sobre propósito aqui. Eu queria entender. O Wellington tem uma veia. Todos nós somos artistas, né? De alguma forma. Se eu estou aqui hoje de alguma forma. Sou um artista. De alguma forma somos artistas. Mas, assim, você que não conhece o trabalho do Wellington, de repente está interessado em conhecer, de repente você é da igreja e se pergunta quem é que faz essas artes bonitas que a gente usa aqui direto? É o Wellington que faz, né? É a Híbrida que faz. Então hoje está conhecendo o Wellington, está conhecendo a pessoa por trás da arte, né? E, Wellington, eu já tive, a gente já teve, assim, brainstorm, briefing sobre campanhas e tudo mais, né? Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho como é que isso começa a surgir na tua cabeça, assim? Você olha o produto e você começa a pensar numa cor perfeita ou numa cor adequada. Você pode até estar pensando, por que isso tem a ver com propósito? É muito interessante a gente entender que quando você descobre o teu propósito, você vai entender que tudo que você fizer vai te levar para aquilo. Por exemplo, tem uma finalidade. Sim, né? pô, eu tenho uma música para cada coisa que eu vejo, eu lembro de uma música, né? Sim. E aquilo tá dentro de mim. De repente o Wellington vê cor em tudo, não sei. Né? Porque hoje, cara, pode estar muita gente perguntando, como é que eu descubro o meu propósito? Sim, sim. Como é que eu descubro isso? Como é que eu consigo encontrar isso dentro de mim? Como é que foi pra você? Depois do ônibus lá. Como é que é hoje? Na realidade, assim, eu sempre fui um cara muito tímido. Ainda sou, né? Mas eu acho que de tanta pessoa falar, caramba, eu acho que você leva jeito pra isso daí. Isso aí que você tá fazendo é meio diferente. E tal. Aí eu comecei a analisar o que eu estava fazendo. Falei, não, peraí, realmente partiu do amadorismo ali, né, de eu em casa fazendo por hobby e, cara, acho que eu vou virar profissional dessa área aí. Então, assim, essa transição que aconteceu para eu descobrir isso daí. Agora, no sentido de
enxergar cores. Não, eu enxergo não, mas igual vocês já estão enxergando azul. Não é daltônico, não. Não é daltônico, não. Mas assim, existem padrões, por exemplo, a linha da direita, a linha da esquerda. Existem alguns padrões que a gente tem que obedecer. E quando a gente entra numa empresa que já tem a sua marca, tá saindo direitinho, gente, o microfone? Quando a sua empresa tem a sua marca, a gente tem que enxergar na marca a essência que a empresa quer passar. E aí, através disso, a gente cria as artes. Então, por exemplo, se tem uma empresa que tem uma marca laranja e tal, que trabalha com serralheria, essas coisas. Então eu tenho que enxergar o que o cliente daquela marca quer ver. E aí a gente entra nesse intuito aí. Beleza. E aonde isso te faz encontrar com o seu propósito e aonde isso te leva como... Como é que você se sente em relação à tua relação com Deus em relação a isso? De forma prática, assim. Na realidade, assim, com Deus, eu enxergo que qualquer criatividade minha não vem de mim. Eu acho que, resumindo isso, quando o pastor Bruno fala assim, ele consegue enxergar o que eu não estou vendo, ou consegue decifrar na minha cabeça o que eu nem falei, isso aí não pode ser de mim. Sim. Entendeu? Sim, então, sim, óbvio. Então existe um propósito maior que me faz, às vezes, enxergar uma cor, um formato, uma arte, um efeito, às vezes acontece, que vai de encontro com o que ele está pensando e eu nem cheguei a pensar. Às vezes tem arte que ele fica feliz pra caramba e eu demorei, às vezes, 5 minutos para fazer. Que às vezes não é eu que estou pensando, às vezes é Deus só faz isso aqui, pega essa imagem, pega essa cor, pega essa fonte, vai sair isso aqui, aí manda. Isso aponta uma importância muito grande, né? Porque a gente, como pastor, né? A gente tem a preocupação de repente, preparar um sermão, porque, na verdade, a arte chegou primeiro nas pessoas. Viu no Facebook, no Instagram, caramba, a arte chamou a atenção daquela pessoa e o trabalho maior, além do que você faz através da arte, é a gente, quando a pessoa chegar lá na igreja e falar assim, poxa, eu vim corresponder por conta... àquela expectativa. Caraca, é isso aqui? Isso, é esse lance de corresponder. Calma aí. Aí, já aconteceu comigo, de eu ver uma arte, meu irmão, parece que tem uma multidão de gente na arte, assim, um negócio bem poluído, né? Acontece. E aí eu vou falar, bem poluído na arte, e quando você quando eu cheguei no lugar, e realmente até o lugar também estava poluído, né? Porque era tanta gente na arte que aí complica. E obviamente, assim, eu conheci as suas artes antes de você, né? E aquilo que o pastor falou, realmente, isso na questão desse tempo, né, pastor? Se tratando da questão da pandemia, quando as igrejas elas entraram na questão de online, né? De passar os cultos online e isso aí. Sim. Aí eu fico imaginando uma disputa que tem, né? Aquelas igrejas pequenas que não tinham condição, de repente, de montar uma estrutura para colocar na internet e a arte, essa questão da arte, né, da arte da igreja, entrando na questão da internet, como isso foi importante. E a gente tem esse trabalho. E disso que o Anderson falou, o Anderson, ele é sempre cirúrgico em tudo que ele fala, né? Suprir essa necessidade, não necessidade, o que você falou foi expectativa. Essa expectativa que, como o McDonald's tem a marca dele lá, a cor e tudo, o ponto frio. As grandes marcas têm o propósito de você vai pelaquela questão, né? E caminhando para essas questões aqui... Deixa eu falar só. Fala aí, pastor. A IBBI sempre foi muito abençoada nessa área. Porque no início, as primeiras artes quem fazia era o pastor José Ricardo, que implantou a IBBI. Que vai assistir esse podcast aí depois. Daqui a pouco, e de repente, quem sabe vai estar sentado aqui na mesa aqui. E o Zé é profissional da área, né? Sim. Ele é profissional da área. E eu ficava assim, Ricardo, faz pra mim. Era amigo, né? Minha igreja lá no cantinho, pequenininha. E aí ele falou comigo, falou assim, cara, se você acha que isso é importante, você tem que investir nisso pra tua igreja. Foi quando eu conheci o Wellington. Isso é verdade, isso é bom. Fiz o investimento e olha, foi o melhor investimento que eu fiz. E assim, interessante que pra igreja, assim, pra minha firma eu posso contratar qualquer um. Pra minha igreja não. Porque eu preciso que quando eu falar com o Hélito, ele entenda a linguagem que eu tô falando. E assim, duas coisas acontecem muito quando ele faz as artes.
no início. Primeiro, assim, eu mandava a arte, eu mandava a demanda, né? Falava o que eu queria pra série. E aí ele mandava a arte, e ele falava assim, pastor, ficou o que você imaginou? Eu falava assim, não. Ficou muito melhor do que eu imaginei. Eu não tinha imaginado isso. E aí ficava muito melhor. E assim, era muito comum ele mandar e falar assim, pastor, foi isso que você imaginou? Eu falei, Wellington, foi exatamente isso que eu imaginei. E olha que eu era ruim de descrever as coisas. Eu imagino. Ele tinha trabalho. E eu falei, cara, ficou exatamente. E olha, nesse tempo todo que a gente trabalha junto, eu acho que teve 2 artes que a gente... A gente ficou... E assim, Fiquei interessante. sem dormir, na realidade. Que a única arte, assim, de série de mensagens que não foi, assim... Ele mandava, eu falava assim, não é isso, Wellington. Ele mandava... E no final eu acabei usando a arte sem ter a conexão que eu queria, né? Foi da Aí Ruínas, né? Coisa assim, Gloriosas Ruínas. Gloriosas Ruínas. Eu cedi a ele era profissional, falou, vou ceder, vai ser desse jeito. Isso foi na Bereano, no meu primeiro ministério. Agora, após a pandemia, a gente entendeu que essa série de mensagens se encaixava na realidade, reconstrução e tal. E eu preguei novamente, cara, a arte que ele fez agora, lembra da Gloriosa Ruínas? Sim, pô. Foi sensacional. Foi espetacular. Aí eu falei, agora sim. Tá vendo? Agora você encontrou. Agora então, da segunda casa... Isso é verdade. foi muito legal. Então tem essa experiência de conexão muito bacana. E recomendo aí, ó. Você que estiver nos assistindo, pode convidar, pode levar lá para tua igreja. Invista, que vale muito a pena. Bom, vamos dar só um tempo aqui para fazer uns avisos aqui, né? Uns alertas aqui. Você que está no YouTube, dá essa moral pra gente aí, clica aí no sininho, né? Se inscreve no canal da IBBI TV, né? Da Igreja Batista Bosque do IP, e segue a gente no Facebook e no Instagram, que é @IBBosque do IP. IB Bosque do IP. Instagram e Facebook. Obviamente depois a gente vai estar compartilhando aqui no final os Instagrams aqui dos nossos convidados aqui, né, pra gente começar lá a seguir começar a ganhar seguidores, começar a ficar famoso. Pastor Bruno Conceição, ele é o pastor sênior da Igreja Batista Bosque do IP, o personal trainer dos famosos, né? Bom, Anderson, essa aqui vai ser pra você. A gente falou aqui primeiro sobre a existência da vida, né? O porquê estou vivo na Terra. A segunda pergunta para a gente tocar essa nossa conversa é falar sobre o significado da vida e o seu valor. Muitas pessoas elas não conseguem entender o seu propósito porque eu acredito que ela ainda não veio na mente dela a respeito do valor que ela tem. Eu acho que o grande problema dessa questão, Leandro, é a gente entender, primeiro, conceituar para nós o que é valor para mim, porque de repente o que é valor para mim não é valor para o Wellington, Sim. não é para o Leandro, não é para o Bruno, né? E a gente entender o que é valor para mim. O que é valor para mim, Anderson? E a partir daí eu fazer uma conexão com a minha vida. Sim. Cara, eu escutei de um pastor amigo, né? Que essa frase eu carrego comigo, que eu gosto de frases, vocês sabem disso. Sim. E eu carrego comigo, assim, num lugar muito especial. Ele falou assim, em uma das mensagens dele, falou assim, não espere valor de quem não sabe o valor que você tem. Forte, hein? Pastor Gravou Bruno, isso aí? Pastor Bruno Conceição. Que isso? Aí, isso vai para o livro, cara, hein? Isso vai para o livro, cara, hein? faz todo sentido, faz todo sentido. Muito bom. A Repete de novo, cara, por favor. Não espere valor de quem não sabe o valor que você tem. Ou não espere Forte, ser valorizado Forte por quem demais. não pagou um Verdade. preço pela tua vida, velho. Verdade, isso aí. Então, assim, vamos entender o que é valor? Vamos entender o que é valor? Cara, pergunta pra quem pagou por você. É verdade. Pergunta, quando o Bruno começou falando assim, olha, entender o propósito da vida não tem a ver com olhar para dentro de nós, Sim. mas perguntar ao Criador, se relacionar com Ele, entender o que Ele preparou, o que Ele pensou para nós. Cara, valor é exatamente a mesma coisa. Numa questão, por exemplo, teológica, pastor, ele falando da questão de olhar para... Você não consegue buscar um propósito e até mesmo um sentido de vida olhando para si mesmo. Até porque eu acredito que desde Gênesis teve aquela ruptura, né, entre Adão e a pessoa do Eterno. Seria, de repente, essa ruptura aí, lá no jardim, sobre essa questão de que, antes do pecado, tinha um propósito. Adão tinha um propósito. Você lê o livro de Gênesis,
vamos gastar um pouquinho a teologia aqui, que é bom, né? Porque o pessoal entender. A gente está falando de Bíblia na nossa vida, não é algo prático. E aquilo foi interrompido por conta do pecado. Seria essa questão do sentido de vida, como se Gênesis, se não me engano, 1:26, que fala, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Seria algo desse tipo, entendendo o sentido do valor. Fomos criados para algo. Com certeza, tudo que se perdeu, o ser humano, Sim. se perdeu por conta do pecado. Sim. Porque antes era muito simples. Lembra que eu falei que você encontra o significado no Criador e agora o Anderson fala que o valor está no Criador? Antes era muito simples. Adão e Eva estavam aqui com o Criador. Então era muito fácil saber o propósito, era muito fácil saber o valor. Para eles era muito simples. Na perda do relacionamento, no afastamento do homem com Deus, o homem ele mancha essa imagem de Deus pelo pecado, e essa mancha impede ele de entender seu real sentido. O seu real sentido de quem ele é e de qual é o seu valor. E aí, quando você falou, olha para o Criador. Olha para o Criador, porque se existe alguém que sabe o meu valor, é ele, porque quem pagou o preço Sim. por mim não foi outro, foi ele. Né? E assim, numa ilustração um pouco mais simplória, vamos dizer assim, se eu pegar aqui um papel e fizer um rabisco e assinar Bruno, ninguém vai pagar nada por aquele meu desenho. Sim. Agora, se debaixo tiver assinado Romero Brito, Verdade. Aí tinha o Já seu... muda. Na verdade, tinha o Já seu muda, preço. já muda. entendeu? Tinha o seu preço, de repente, né? Ou não o mas seu valor. tem- O valor a gente consegue muda. colocar aqui Muda. valor e preço, né? Muda. Uma mas frase aí, dessa que ele falou, mas não aí que tem acontece? preço. Ela é valor. Mas aí o que acontece? Quando eu olho pro meu... Quem tem assinatura, né? Quando eu olho para a assinatura da minha imagem, Sim. do meu Criador, aí eu passo a entender que o imenso valor que eu tenho, né? E às vezes o homem não consegue perceber isso. Agora, o meu valor não vem da minha essência ou de mim mesmo. Sim. Não é o homem no centro. Não é o homem, eu tenho valor por mim. Não, o meu valor vem daquele que me criou. O meu valor, ele vai além do que eu posso imaginar. Não por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço, mas por aquele que me criou e me resgatou. E assim, a gente confunde muito valor e valores, Sim. né? É como propósito e objetivo, né? Cara, valor tá muito ligado a até onde você iria por aquilo, entendeu? Sim. Até onde Deus iria por você, até onde Deus foi por você, até onde Deus foi, o que Deus foi capaz de fazer para te trazer de novo para o jardim, para te conectar de novo, né? Você falou aí da ruptura, Sim. da desconexão. Até onde Deus é capaz de ir para poder te resgatar. Eu acho que aí está o nosso ponto de virada para entender o valor, o meu valor, né? O valor de cada um de nós. E quando eu falo que eu amo essa frase do Bruno, porque, cara, como a gente sofre pensando no que o Wellington vai pensar de mim, no que o Leandro vai estar pensando de mim. E, cara, quantas vezes, de verdade, isso aí sem hipocrisia, quantas vezes a gente acordou de manhã e falou assim, Deus, o que é que tu pensas sobre mim hoje? Não tô falando do geral, não. Porque Deus quer me levar pro céu. Isso é muito genericão. Né? Isso, Sim, sim. Isso é muito Porque, na verdade, isso é o óbvio, né? Sim, se tratando mas assim, de Deus é a quando salvação e tal, mas... E assim, quando a gente entende que a gente tá falando de um Deus, que ele é relacional e ele é intencional em tudo que faz, ele se importa... Essa palavra que tu fala cara, demais. e ele, não, e de ele 10 palavras cara, que tu fala, 11 é essa. E ele se importa, cara. Eu me amarro quando tu fala ele isso. Se importa, É ele melhor. se importa, cara. Ele se importa com o que você faz nos detalhes, entendeu? Então, de verdade, quando é que você começa o seu dia falando assim, Deus, o que tu tem pra mim hoje? O que é que você quer pra mim hoje? Qual a tua expectativa, Deus, em relação ao Anderson Sim, aqui? O sim. que você espera da minha vida hoje? Aí você vai começar a entender que, cara, eu tô vivendo uma vida simplesmente pra atender a expectativa ou pra fazer um ser
se sentir feliz, se sentir satisfeito com a minha vida, que criou todas as coisas, que tem tudo na mão dele, é um Deus que, Senhor das eras, Senhor do tempo, Senhor da natureza. Você dar um presente para um rico. Cara, o que é de presente? Assim, é impressionante, cara, é impressionante. Então, quando você entende isso, é um negócio meio, né, meio maluco, parece o Glauber falando de metafísica. Mas é um negócio meio maluco, mas é bem por aí, né? Você entender, cara, quer entender o seu valor? Se reconheça como filho de Deus. Isso aí que é o mais importante. Quer entender seu valor? Quer viver na plenitude do seu valor? Se reconheça e viva como filho de Deus. Que aí é mais importante. Você pode até entender que você pode até reconhecer, mas viva de verdade como filho de Deus. E viver como uma vida com propósito não tem nada a ver com uma vida de minha escolha, né? Entendendo aqui no final, de repente, se a gente fosse finalizar nossa ideia aqui, num bate-papo de construção aqui, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, né? Tem a ver com ele. Mas essa é a pegada. A gente tem que andar na contramão do sistema. O sistema aponta para mim. Sim, sempre. Hoje então, o egocentrismo, egocentrismo. Sim, pô. E enquanto a gente viver nessa pegada, a gente não vai conseguir achar nada. Então a gente tem que olhar para quem? Olha para Deus. Eu acho, pastor, o importante é a gente entender que Deus é o único ser no universo que é o princípio, o meio e o fim. Sim. É o único ser no cosmos que é o fim em si mesmo. Sim, sim. É aquele tudo começa com Deus, continua em Deus e termina em Deus, né? Deus, o que acontece? Eu entendo da seguinte forma. A frase essencial da Bíblia é Deus é amor. Sim. Deus é amor. E aí, nós cremos em um Deus trino. Porque ele jamais poderia ser amor se ele não fosse trino. Porque ele existe antes de todas as coisas. Sim. Então, antes de todas as coisas existir, ele já tinha um relacionamento de amor em si mesmo na Trindade. Sim. Então, esse relacionamento de amor, ele não precisa de ninguém. Mas ele decidiu criar o homem para que este homem seja também objeto do seu amor. Ou seja, eu fui criado para ser amado. Sim. Isso Deus. fantástico. É fantástico. E aí, essa questão, por isso que existem muitas pessoas com não sei se eu posso dizer assim, mas com problemas psíquicos em relação à questão de autoestima, né, depressão, ansiedade, porque ainda não conseguiram identificar, de repente, o propósito. Estão caminhando numa estrada sozinho, de repente, né? A gente pode, de repente, dizer isso. Estão caminhando numa estrada sozinho. E você tem dois problemas. Por quê? A maioria das pessoas, para elas encontrarem essas respostas existenciais, elas olham para o outro. Sim, esse que é um problema. E aí, problema quando eu sério. olho para o outro, eu sempre vou encontrar alguém ou muito pior do que eu, e aí eu vou me achar mais do que eu realmente sou. Sim. Ou vou encontrar alguém melhor do que eu vou me achar o pior dos seres humanos. Sim. Então, na verdade, eu não posso olhar para mim, eu não posso olhar para o outro, eu tenho que continuar olhando para Deus. É isso que é o mais importante, né? A gente está chegando já ao fim desse nosso bate-papo aqui, né? Muito bom. Na verdade, é o primeiro de muitos que virão aqui, se Deus quiser. Mas a gente não posso deixar de terminar aqui e pedir para que cada um compartilhe algo sobre qual é o meu propósito. Falando em curtas palavras para quem está nos assistindo aqui. Né? Por exemplo, hoje eu entendo o meu propósito em Deus. Não vejo outra coisa. Eu tenho a minha profissão, mas essa minha profissão não é aquilo que vai... Ela está me ajudando, ela serve como um ponte para eu manifestar o propósito de Deus aqui na Terra. Né? Então, eu entendi isso. Mas aqui os senhores aqui, os bacharéis aqui, os brabos, entendemos aqui um pouquinho para nós encerrarmos esse bate-papo aqui nesse primeiro encontro da nossa campanha de 40 dias com propósito. Pastor, fala pra gente aí, entendimento rápido, qual é o meu propósito, não o seu propósito. Se o senhor quiser compartilhar da sua caminhada e entender mais para quem está nos assistindo aqui, qual é o meu propósito ou qual é o seu propósito. Eu acredito que o propósito do ser humano é viver de maneira saudável e equilibrada a vontade de Deus na vida dele. Tô forte.
Já pensa na sua, que isso aqui é o homem das frases, irmão. Que isso? Eu creio que Deus... E assim, por que eu falo de equilíbrio e saúde? Questão saudável e a questão equilibrada. É porque eu acho que existem momentos diferentes na vida do ser humano, onde algumas coisas vão estar mais em destaque, outras menos, e daí por diante. A gente vive a vida, ela é dinâmica. Sim. Então eu não posso me focar em apenas um aspecto. Eu tenho que entender a vontade de Deus e de maneira equilibrada, assim como uma mesa precisa de 4 pés para se manter o equilíbrio do tampo, Sim. né? Eu vou precisar de áreas da vida que vão trazer equilíbrio para que nesse equilíbrio Deus se encaixe dentro da minha vida e ele possa estar de maneira saudável, sendo refletido ao mundo, as pessoas possam ver na minha vida a vontade de Deus de uma maneira saudável, equilibrada, diante daquilo que Ele tem para a minha vida. Muito bom, muito bom. Agora eu vou falar com o Wellington. Fala pra gente, Wellington, aí um pouquinho. Vou deixar o Anderson por último. Tadinho, não vou fazer isso com o rapaz, Que né? isso. Nosso convidado, Nosso tem que tratar bem. Tem que senão ele tratar não bem, é volta. verdade. E ó, eu vou começar a fazer o seguinte, viu, Hélio? Próximas artes, eu vou fazer assim, ó, série de mensagens do Leandro, do Anderson e do Pastor Lucas. Aí eu Quando tenho for do que dar um Leandro, você já jeito. sabe, né? Vai ter uma ideia. Eu acho assim que o propósito, nosso propósito na vida, eu acho que tudo, pode ser um pouco clichê, mas é ser canal. E ser canal de Deus, óbvio, né? Mas ser canal para o seu irmão do lado. E esse canal, ele tem que ser um canal limpo, tem que ter manutenção e saber que não é para a água, no caso, Sim. parar no canal. Ela tem que só passar. Uau. Ô, Eita. o pessoal hoje tá gastando, hein? Começamos em acho que alto é nível, hein? Começamos em alto nível, hein? Que Muito isso, bom. não. Bem bravo, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Anderson. O cara não é bom só com as artes Não, não, que isso, Poeta. rapaz. Cara, assim, se eu fosse definir propósito em uma sentença, em uma frase, eu diria que o propósito do homem é ser mais parecido com o Criador. Sim. Pra mim, entendeu? Então é como se, sabe, o pai que olha pro filho e vê nele características dele no filho, né? Você vê o jeito de andar, o jeito de falar. Eu não tô falando de E características o filho manifesta, físicas, né? não. O filho Né? manifesta as características do Sim, pai. pô. Então, assim, eu acho que assim, se a gente quiser viver propósito de maneira equilibrada, tanto para você suprir a expectativa que Deus tem em Sim. relação a você, e para você entender que você vai encontrar um lugar em Deus, onde você vai se sentir... Porque, cara, a grande questão do século é a pessoa entender por que ela existe, né? E aí quando você encontra esse lugar em Deus, é um lugar tão perfeito, tão absoluto para você, que tudo fica menor. Sim. Tudo acaba ficando menos complexo, tudo fica mais leve. Então, assim, para mim, o propósito e aí a gente pode dividir, né? Que é o propósito do ser humano de uma maneira geral, né? De uma maneira mais global, que para mim é ser mais parecido com Deus, ser mais parecido com o Pai, ser mais parecido com o Criador, como você quiser chamar, como você entender isso para você. E para mim, Anderson, o meu propósito é manifestar, fazer com que as pessoas consigam enxergar em mim um Deus real. Esse é o meu propósito de vida. Porque pessoas podem passar a vida inteira, cara, sem entrar numa igreja. Sim. Pessoas podem passar uma vida inteira sem ouvirem falar de verdade de um Jesus. Mas eu posso manifestar esse Jesus na minha vida para você, para quem está em casa assistindo a gente, de uma maneira prática e apresentar um Deus real. Não um Deus de um livro de história, ou um Deus de um livro que para quem não conhece, um livro grande e grosso, Sim. que ninguém vai olhar e se sentir seduzido por ler aquele livro, né? Para mim isso é propósito, cara. Isso é muito bom. Precisamos entender que isso que você falou antes é uma verdade. Acima de todas as coisas, precisamos também, a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo agora,
independente do seu pecado, né? Porque as pessoas entendem que, tipo assim, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, né? Sim. Mas precisamos entender Apesar é isso. Você que está nos assistindo, o mais importante disso tudo, mas eu não tenho força de viver uma vida com propósito, porque eu sou pecador. Não, mas é nessa questão que você tem que... Que bom que você... Que você Primeiro tem que pré-requisito você já atendeu. É isso Tá todo aí. mundo no mesmo barco. Isso aí. É o primeiro requisito de você já entendeu reconhecer, isso. né? É reconhecer que, independente de você pecou, pecadinho ou pecadão, entenda que você tem um propósito de Deus. Existe o propósito de Deus na sua vida. Então, nessa noite, eu quero finalizar, na verdade, pedir para o pastor, se tiver mais algo para dizer pra gente, complementar aqui essa... Eu quero falar que, pra galera que tá em casa, que essa é apenas uma introdução no tema. Isso, porque tem coisa que a gente tá se você olhar guardando. aqui, tem muita Por quê? coisa, A gente vai muita ter coisa. 40 dias. 40 dias. Então, 7 semanas. Renatinho, praticamente. 40 dias. 6 semanas. Então, assim, se a gente abrir tudo agora, Não dá. Nas próximas semanas a gente não vai... É verdade. Então, a gente vai ainda falar sobre, dentro desses propósitos, né, de adoração, de serviço, de comunhão, de evangelismo, de crescimento, de coisas que estão relacionadas à vontade de Deus para a minha vida aqui nessa terra, entendeu? E assim, uma das coisas que as pessoas questionam, e eu até tive nessa última quarta-feira falando, é que as pessoas às vezes se perguntam, né, por que eu estou aqui? Sim. E às vezes, assim, que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, vai ter pessoas que vão dizer assim, mas meus pais não me planejaram. Tem pessoas que estão na terra que não chegam nem a conhecer os seus pais, né? E eu quero dizer para você que mesmo que você não tenha sido planejado pelos seus pais, Deus planejou você. Isso aí. Deus tem um projeto. Isso é muito Deus tem bom. um plano, né? E Colossenses 1,16, na versão da mensagem, diz assim, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra um propósito. Ou seja, em Deus que está a origem da vida e o propósito da vida. Se você está em busca disso, vem caminhar com a gente. Isso aí. Volte nos próximos episódios aqui do podcast. E até o final de 40 dias a gente vai falar muito sobre isso ainda. Anderson, fala com a gente. Então, vamos criar expectativa aí para os próximos encontros, né? A gente vai estar falando um pouco sobre adoração no próximo domingo. E aí é um tema que sou apaixonado por adoração. Sim, sim. Eu acho que vai ser um tempo bom aí pra gente estar crescendo juntos aí como família de fé. E queria convidar você a estar com a gente lá na igreja, domingo, às 18 A horas. gente vai falar os dias aqui direitinho. A conhecer gente vai BBI, falar, né? a gente vai Quem não falar conhece, vem os conhecer. dias no final, tudinho. Wellington, as considerações finais aí, meu Não, amigo. eu quero só agradecer de novo, né, cada um de vocês aqui e só corrigir um pouquinho aqui, um negocinho. Porque assim, na empresa, dono mesmo é aquela mocinha lá. Ah, ela que manda. Dona. Quando falaram isso aí, eu falo assim, ó. Mas, o Wellington pode ser dono da híbrida, mas existe uma pessoa que é dona do Wellington. Olha aqui. Aí. Essa que é a Ela que é braba. ela. Então na próxima a gente vai próxima trazer a gente põe- ela aqui, a gente vai colocar Ó, ela Não, aqui. ó só, Veio de beleza. Minas. Na próxima a gente vai colocar ela aqui pra gente falar de adoração. Sim, com Pra certeza. gente falar de adoração. Eu fiquei sabendo Top. que ela canta pra caramba. Canta muito, Eita, aí. Canta muito. A gente traz até um violão aí. Pode ser, Traz um violão pode pra ser. gente fazer um negócio diferente aqui. Pode ser. Amém? Pastor, fala pra gente os dias das nossas reuniões. Os dias das nossas reuniões. Então, você pode estar com a gente na MBI ali na quarta-feira, a partir das 20 horas. Que é a nossa quarta de crescimento. Quarta de crescimento, Em né? si- dentro, não cortando o senhor, mas dentro do propósito, certo? Sim. Essas quartas, durante esses 40 dias, Estamos falando de propósito. estamos falando do propósito. Aos domingos, pela manhã, nós temos despertar de oração, 8 horas 8 da manhã. horas da manhã, você que gosta Né? de orar. aí. Tempo bom. Benção. Às 9 horas nós temos a EBR, que é a nossa Escola Bíblica Raízes. Né? Vem estudar um pouco da Palavra de Deus com a gente. E às 18 horas nós temos a nossa celebração, que está toda ela baseada nesse tempo, na campanha 40 dias com um propósito. Nós temos também o 30 Semanas, Sim, isso é muito toda importante. sexta-feira. 30 Semanas é um programa de nossa igreja que trabalha saúde emocional. Então, Muito importante. junto com a Palavra de Deus, você pode vir conhecer. Né? O 30 Semanas nós estamos ali num momento assim,
já caminhando para o final, mas não importa. Sim, Você vem. pode vir que vai ser bênção e você vai ser abençoado através do 30 Semanas. São os programas que a gente tem. Só lembrando que na quarta de crescimento, você que é jovem, adolescente, tem uma celebração simultânea. Os adultos ficam embaixo do templo e os jovens e adolescentes têm o espaço deles, que lá eles têm a celebração específica deles lá, para que eles fiquem bem à vontade. Isso é muito bom. O endereço da igreja, pastor? Avenida Automóvel Clube, quilômetro 51. Avenida Automóvel Clube, quilômetro 51, Duque de Caxias, Santa Cruz da Serra. Aí a gente vai colocar o endereço aí, né? A gente tá tudo aqui tentando se acostumar com o negócio, mas vai ter o endereço aí e as redes sociais também. Vou reforçar aqui. No YouTube é IBBI TV, Isso aí. né? IBBI TV. E nas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, é @IB-Bosque do IP. Igreja Batista Bosque do IP. Então, nesse momento, nós vamos estar aqui encerrando, né?